Meu nome é Garré e isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Quando não consegui um dormitório depois do primeiro ano, tive que correr atrás de uma moradia fora do campus. Resumindo, acabei em um co-op, parte de uma comunidade de 3 casas que ficava meio perto do campus, mas não exatamente. Não era o ideal, mas era barato e eu não tinha muitas opções. Além disso, eu tinha uma bicicleta, então não me importava muito com o tempo extra de deslocamento. A maioria dos moradores eram estudantes jovens como eu, mas havia algumas exceções. Alguns eram ex-alunos, um ou dois eram assistentes de professores, e havia algumas pessoas mais velhas que estavam cursando a faculdade mais tarde na vida. Mas a pessoa que imediatamente se destacou para mim foi uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas. Pelo que eu podia perceber, ela estava na casa dos 50 anos, embora parecesse um pouco mais velha que isso. Tinha cabelos grisalhos e andava com uma espécie de mancar, como se tivesse algum problema nas costas. Ela era muito quieta e ficava sempre sozinha, com uma expressão vazia no rosto. Presumi que ela tinha alguma ligação com a universidade, talvez fosse uma ex-aluna ou fizesse parte da equipe, mas ninguém explicou e eu não perguntei. A primeira vez que a vi fazer algo estranho foi na cozinha comum, o que já era esquisito, pois as outras 2 casas tinham suas próprias cozinhas, então não fazia sentido ela estar ali. Ela não estava cozinhando, nem comendo ou conversando com ninguém. Só estava parada lá enquanto o resto de nós conversava, preparava o jantar e ouvia música. Ela não tentava interagir, apenas observava tudo com um olhar vazio. Troquei olhares com ela algumas vezes e tive a sensação de que ela estava me observando especificamente, embora soubesse que isso era improvável. Ninguém a reconhecia, o que achei estranho também. Talvez eles soubessem de algo que eu não sabia. Mais tarde naquela semana, eu estava estudando no meu quarto quando a vi novamente. Olhei pela janela do meu quarto e lá estava ela, me encarando. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, ela não estava nem na calçada, mas sim no meio da rua. Já estava ficando tarde e fazia bastante frio, então ela devia estar congelando ali fora. Não sabia se ela estava olhando para minha janela ou apenas na direção da casa, mas senti que era especificamente para mim. Não sei por que fiz isso, mas acenei para ela, tentando ser simpático. No momento em que fiz isso, me arrependi instantaneamente. Ela não acenou de volta. Em vez disso, deu alguns pulos como se estivesse animada e correu para dentro de uma das outras casas, presumivelmente a dela. Fiquei arrepiado. Não só a reconheci, como confirmei que ela estava olhando para o meu quarto o tempo todo. E mesmo que não estivesse antes, agora ela sabia exatamente qual era o meu quarto. Mais tarde naquela noite, perguntei a um dos meus colegas de casa sobre ela. Ele me disse que aquela mulher sempre esteve por lá e que eu deveria simplesmente ignorá-la, assim como todo mundo fazia. Perguntei mais sobre ela, mas ele genuinamente não sabia de nada e disse que só estava repetindo o que alguém lhe contou quando se mudou para lá. Aquilo não me convenceu. Então continuei perguntando até conseguir uma resposta. Um dos veteranos da casa em que ela morava me disse que ela tinha alguma ligação com a universidade e era meio esquisita, mas que nunca tinha sido violenta ou agressiva. Perguntei por que ninguém achava aquilo tão estranho quanto eu, e ele me respondeu que eles não podiam controlar quem morava lá, pois essa decisão era do gerente da propriedade. Não fiquei satisfeito com a resposta, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então tentei esquecer o assunto. Mas então, as coisas pioraram. Certa noite, saí do meu quarto e quase trombei com ela. Ela estava no corredor, parada bem em frente à minha porta. Dei um pulo para trás, porque ela me pegou completamente de surpresa. Já passava da meia-noite, numa terça-feira, então a casa estava praticamente vazia. Ela não disse nada quando me viu, quase nem reagiu. Apenas se virou e foi embora, como se eu fosse o intruso ali. Não vou entrar em todos os detalhes, mas várias outras vezes eu a peguei fuçando lugares onde não deveria estar ou fazendo coisas que não deveria fazer. Em certo momento, perdi a chave do meu quarto. As 3 casas já tinham sido um hotel no passado, então todos os quartos tinham fechaduras e chaves individuais. Como era um co-op, a maioria das pessoas deixava suas portas destrancadas, mas eu não conseguia dormir tranquilo sabendo que qualquer um poderia entrar no meu quarto. Perder a chave foi um grande problema para mim. Todos os moradores tinham uma cópia da chave reserva, incluindo eu, mas fiquei irritado porque teria que fazer outra cópia, o que era mais um incômodo que eu não precisava naquele momento. Algumas noites depois, acordei do nada no meio da madrugada. Não sabia por quê, até que ouvi um barulho. Era um som suave de algo se mexendo dentro do meu armário.
A cada 20 segundos, mais ou menos, eu ouvia um leve impacto, como se algo estivesse se ajustando lá dentro. Eu não sou do tipo que se assusta facilmente e definitivamente não sou do tipo que fica paralisado em uma situação de perigo. Então decidi lidar com aquilo mesmo. Saí da cama em silêncio e respirei fundo. Caminhei devagar até o armário, tentando manter a respiração sob controle, com o coração disparado. Num movimento rápido, abri a porta do armário e gritei feito um louco. E, como eu já suspeitava, a mulher estava lá dentro. Ela tinha uma das minhas gravatas enrolada no pescoço e seus olhos estavam arregalados. Na outra mão, segurava uma faca de cozinha. Meu grito a assustou, porque antes que eu pudesse reagir, ela avançou contra mim com a faca em riste. Dessa vez, meu grito foi de puro terror. Consegui derrubá-la no chão e desarmá-la com facilidade, já que ela era fraca e pequena. Mas isso não tornava a situação menos assustadora. Ela chutava, mordia e gritava enquanto eu a mantinha imobilizada no chão. Gritei por ajuda e ouvi portas se abrindo no corredor, com meus colegas de casa correndo até mim. Meu amigo Lee me ajudou a segurá-la, enquanto outra pessoa chamava a polícia. O resto da noite foi um borrão. A polícia chegou rapidamente e a prendeu na hora. Naquele momento, ela já tinha parado de gritar, mas também se recusava a dizer qualquer coisa, o que era ainda mais perturbador. Os policiais encontraram minha chave do quarto com ela. Que surpresa! Algumas semanas depois, finalmente descobrimos quem ela era. Ela era a irmã do gerente da propriedade, que a deixava morar lá ilegalmente. Ela tinha sérios problemas mentais. Ao invés de procurar ajuda profissional para ela, ele simplesmente a colocou em um dos quartos vagos. Acredito que o gerente acabou sendo preso por negligência e outros crimes. Com razão. Honestamente, coloco muito mais culpa nele do que nela. Se tem alguém que deveria pagar por tudo isso, era ele. Sinto pena dela. Mas, ao mesmo tempo, essa compaixão não muda o fato de que ela tentou me matar. Eu poderia ter morrido naquela noite. Não faço ideia do motivo pelo qual ela parecia tão obcecada por mim, mas espero que algo assim nunca mais aconteça comigo. Estou prestes a me formar e vou sentir falta da faculdade, mas sei que nunca vou conseguir lembrar desse período da minha vida sem pensar nesse pesadelo. Isso não é exatamente minha história, mas eu basicamente vi tudo acontecer. Então vou contar mesmo assim. Moro em uma casa modesta de 2 andares com meu marido, Benjamin, há quase 20 anos. Todos os nossos filhos já saíram de casa e estão vivendo suas próprias vidas, e eu não poderia estar mais orgulhosa. Mas o que estou prestes a contar aconteceu no ano passado. Alguém havia acabado de se mudar para a casa do outro lado da rua, o que foi um alívio, pois eu já estava cansada de olhar para uma casa vazia o tempo todo. Como sou aposentada, passo muito tempo na minha varanda tricotando, lendo, aproveitando o clima com meu marido. Enfim, fazendo de tudo um pouco. Também gosto de ouvir muitos podcasts de crimes reais ou simplesmente tocar música enquanto fico ali. A pessoa que se mudou era um jovem, talvez com uns 25 anos. Ele dirigia um BMW caro e sempre se vestia com roupas chamativas, então imaginei que fosse rico ou estivesse apenas tentando parecer rico. Espero não estar dando a impressão errada sobre ele, pois, na verdade, ele era bem simpático. Depois de alguns dias, ele se apresentou para nós. Seu nome era Kim, e ele tinha se formado na faculdade há alguns anos, como eu já suspeitava. Ele era muito inteligente e se deu muito bem com o Benjamin. Os dois riam e conversavam sobre esportes, e meu marido até contou algumas histórias da época da faculdade que eu não ouvia há anos. Kim disse que trabalhava na indústria do entretenimento e fazia freelances para alguma personalidade da internet, o que quer que isso significasse. Não entendi muito bem, mas parecia algo lucrativo, pois ele realmente parecia ter dinheiro. Ele e Benjamin conversavam bastante sobre investimentos e ações. No geral, Kim parecia um bom rapaz. As coisas correram normalmente por alguns meses. Como eu passava muito tempo na varanda, Kim costumava me acenar quando saía de casa, e eu sempre retribuía. Em algum momento, comecei a notar uma jovem indo com frequência até a casa dele. Ela dirigia um conversível branco e era bem nova, loira, exatamente o tipo de garota que se espera que um cara como ele namore. Para ser franca, ela se vestia de maneira um tanto escandalosa, o que eu não apreciava muito. Presumi que ela fosse sua namorada, já que tinha uma chave da casa dele e entrava quando ele não estava. A princípio, tudo parecia normal. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu via o carro dela estacionar ali. Ela entrava,
Ficava um tempo e depois ia embora. Então, um dia, vi os dois juntos. Kim chegou em casa com ela no banco do passageiro, o que confirmou minha suspeita de que eles estavam realmente namorando. No entanto, pouco tempo depois, as coisas começaram a ficar tensas. Uma tarde, enquanto eu cuidava do meu jardim, ouvi gritos vindos do outro lado da rua. Olhei e vi Kim e a garota discutindo no meio da garagem. Não consegui entender o que diziam, mas era evidente que estavam brigando. Ela gesticulava exageradamente, quase cuspindo as palavras de tanta raiva. Cheguei a pensar que ela iria bater nele. No fim, ela entrou no carro, bateu a porta com força e saiu cantando o pneu. Kim balançou a cabeça e entrou em casa, parecendo frustrado. Ele nem percebeu que eu estava ali. Pensei que fosse uma briga de casal qualquer e que não era da minha conta. Mas então, continuei vendo o carro dela parado em frente à casa dele, sempre quando ele não estava. Não uma, nem duas, mas várias vezes. Comentei com o Benjamin, e ele disse que não deveríamos nos meter na vida do rapaz. Concordei, mas então veio a noite em que tudo saiu do controle. Eu e Benjamin estávamos dormindo quando fomos acordados por sirenes do lado de fora. Corremos para a rua, assim como alguns vizinhos. A casa de quem estava cercada por viaturas de polícia e uma ambulância. Vimos os policiais saindo da casa com a garota algemada. Ela não resistiu, não gritou, apenas aceitou o que estava acontecendo com uma expressão vazia. Logo depois, trouxeram Kim numa maca. Ele estava coberto de sangue. Minha reação foi de choque total. Ficamos sem vê-lo por uma semana. Estava preocupada. Quando ele finalmente voltou, Benjamin e eu fomos visitá-lo para ver se estava bem. Ele nos deixou entrar sem hesitar e contou tudo. A garota, chamada Eli, havia confessado tudo à polícia, facilitando o trabalho deles. Para começar, ela nunca deveria ter a chave da casa. Ela havia roubado uma cópia reserva e feito uma duplicata sem que ele soubesse. Ela começou a pedir coisas caras, jantares luxuosos, joias, viagens. Quando que hesitou, ela ficou possessiva e agressiva, e o relacionamento começou a desmoronar. Cada vez que ela aparecia na casa dele sem avisar, era porque tinha acesso à localização do celular dele sem que ele soubesse. Além disso, ela vasculhava todas as suas coisas e, o pior de tudo, tinha instalado câmeras escondidas no quarto dele. Toda vez que ia até lá enquanto ele não estava, era para trocar as baterias das câmeras e garantir que ainda estavam funcionando. A briga que testemunhei foi a tentativa de Kim de terminar o namoro. Eli se recusou a aceitar. No fim, ele concordou em dar um tempo ao invés de terminar de vez. Eli, no entanto, assistiu a tudo pelas câmeras escondidas e na noite seguinte foi até a casa dele com uma faca. Não vou entrar em detalhes, mas você pode imaginar o que aconteceu. De alguma forma, Kim conseguiu derrubá-la no chão e se defender, mas não antes de ser gravemente ferido. O médico disse que ele ficou a um fio de precisar de cirurgia ou de morrer. Benjamin e eu tentamos confortá-lo, mas ele ainda estava visivelmente abalado. Antes de irmos embora, a última coisa que ele nos disse foi que havia aprendido a lição. Nunca mais ostentaria dinheiro, especialmente perto de garotas bonitas. Pouco tempo depois, ele se mudou. Disse que não se sentia seguro naquela casa, pois a ex tinha muitos amigos iguais a ela, e ele não gostava da ideia de que todos sabiam onde ele morava. Nunca mais o vimos. Rezo para que ele esteja bem. Ninguém deveria passar por algo assim, especialmente alguém tão jovem. Quando me mudei para minha nova casa, só queria um recomeço. Não vou entrar em detalhes, mas tive uma situação ruim com uma ex que tornou impossível ficar na minha antiga cidade. Ganhei dinheiro cedo na vida e tomei algumas decisões ruins sobre as mulheres com quem me envolvi. Lição aprendida. O bairro para o qual me mudei é ótimo. Pouca criminalidade, tranquilo, majoritariamente famílias. As casas são bem espaçadas, o que foi um dos motivos que me atraiu. Mas, por alguma razão, a casa ao lado da minha era muito mais próxima do que as outras. E, aliás, era enorme. Imaginei que uma família de pelo menos 10 pessoas morava lá. Mas eu estava completamente enganado. Mesmo tentando ser discreto, não queria ser um vizinho rude. Passei o dia me apresentando para os outros moradores, mas, por algum motivo, deixei os vizinhos ao lado por último. Quando finalmente fui até lá, um cara jovem com mullet atendeu a porta. Parecia ainda mais novo do que eu, o que me pegou de surpresa. Seu nome era Damon. Ele parecia legal, mas evitava perguntas sobre sua vida, dizendo apenas que trabalhava com finanças e que morava sozinho naquela mansão enorme.
Nos dias seguintes, tentei marcar algo com ele, mas ele sempre dizia estar ocupado. Com o tempo, desisti. Mas algo me incomodava. Nunca vi Damon sair de casa ou receber visitas. Sua casa era sempre silenciosa, até que, uma noite, acordei com uma festa barulhenta. Decidi ir até lá para pedir que abaixassem o som. Quando cheguei, bati na porta, mas ninguém respondeu. O estranho foi que a porta estava destrancada. Ao entrar, encontrei um monte de sapatos no chão, mas a casa estava vazia. Então percebi, o barulho da festa era uma gravação. Havia uma porta entreaberta no porão. Ao descer, vi 3 homens vestidos com roupas de trabalho, luvas e óculos de proteção. Um cheiro forte de produto químico tomava o ar. O som que eu ouvia era de máquinas pesadas. Meu instinto gritou para eu sair dali. Tentei sair sem ser notado, mas senti a luz diminuir atrás de mim, como se alguém tivesse fechado a porta. Corri escada acima e fugi para minha casa. Minutos depois, vi um grupo de homens sair da casa de Damon, procurando por algo ou alguém. Eles discutiram, mas, depois de um tempo, entraram novamente e o barulho cessou. Nos dias seguintes, Damon desapareceu. Seu carro nunca voltou, e sua casa foi ficando abandonada. Nenhum vizinho parecia ter escutado a festa naquela noite, o que me fez sentir como se estivesse enlouquecendo. Agora, meses depois, ainda não sei o que aconteceu. Se Damon voltar, não sei se devo perguntar diretamente ou continuar fingindo que não sei de nada.